noite, nação Cojade, a paz do Senhor a todos. Com grande alegria nós estamos aqui mais uma vez no De Papo com a Cojade. Primeiro vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou a Tamires, eu faço parte da Regência Geral da Cojade e hoje eu estou aqui num trabalho diferente, fora da minha zona de conforto. Estarei aqui conduzindo essa entrevista juntamente com a nossa querida irmã Eliane no quadro Vossa Excelência, Esposa de Pastor. Desde já quero agradecer pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Amém. Deus abençoe. Primeiramente, faça uma pequena apresentação de você para o pessoal que não te conhece ainda. Paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, por estarmos aqui. E aos irmãos também que estão nos ouvindo nessa noite, meu muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane, sou esposa do pastor Douglas Fidalgo, que dirige a congregação aqui em Parque Bristo. Acredito que muitos irmãos conhecem, o pastor Douglas. Estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho da nossa história, contar para os irmãos nossas experiências. E eu espero que seja um papo muito gostoso, Tamires? Sem dúvida alguma. Eu tenho certeza que vai ser edificante, que muitas vidas vão ser alcançadas, porque a gente tem muita história aqui para contar. E para todo mundo, pessoal, já comecem aí a curtir, a compartilhar e também comentem aí embaixo eu quero nessa live, porque no final nós vamos ter sorteio, então fiquem ligadinhos que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então curtem, compartilhem e comentem aí embaixo eu quero, que o pessoal vai estar pegando os nomes de vocês para que no final a gente possa fazer esse sorteio. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui as perguntas. Primeiramente, vamos arrematar um pouquinho no passado, vamos falar sobre a infância. Como que foi a sua infância, a sua criação? Se ela foi uma criação mais rígida, se foi mais tranquila? Se as suas perspectivas, o que queria ser quando crescer? Como que foi essa parte? A nossa infância foi muito boa, Porque naquela época a gente brincava bastante, não ficava muito na rua, Então foi uma infância gostosa. Embora a criação de antigamente é muito diferente de hoje, Os pais eram mais rígidos, Mais rigorosos, Mas foi uma infância muito boa, muito gostosa. Sempre, quando eu já nasci, meus pais já eram evangélicos, então minha infância também foi na igreja. Já nasceu em berço evangélico? Já nasci, na igreja, Meus pais já seguiam o Senhor, embora eu não estava na Assembleia de Deus. Eu era da Igreja Pentecostal Deus Amor, fui nascida e criada lá, mas graças a Deus o Senhor nos alcançou através dessa igreja. Foi ali que foi a minha infância, Muitas brincadeiras, muita bagunça, muita traquinagem, foi muito boa. Deu trabalho na igreja? Um pouquinho, nem tanto, um pouquinho. Um pouquinho. Mas aí a gente vai depois crescendo, vai ficando um pouquinho melhor. Mas a gente sempre teve muito compromisso na igreja, Não era como antigamente, como hoje. Antigamente a gente sempre tinha um compromisso a mais. Os irmãos colocavam as crianças para orar, a gente buscava desde cedo, procurava estar na igreja, sempre. Para quem conhece a Igreja Pentecostal Deus Amor, é culto lá de segunda a segunda. E a gente ia para a igreja de segunda a segunda. Tinha intervalo não. Ia para a igreja, então sempre compromissada, com a obra do Senhor. Sim. E a sua adolescência também foi na igreja? Como que foi também nesse período também para servir a Deus? Como é que foi? Então, a adolescência também foi na igreja. A adolescência também é diferente, Como eu falei, a gente tinha um compromisso maior naquela época. Minha adolescência foi basicamente toda na igreja, Aliás, toda a minha adolescência foi na igreja. Então, assim, a gente orava, cantava, sempre estava nos cultos. Fui muito para vigília, desde cedo, Era um compromisso. Cantava na igreja, cuidava das crianças. Então, era assim, tinha um compromisso a mais com o Senhor. Sim. E não era cansativo, Hoje a gente tem tudo uma desculpa. Antigamente é um pouco mais difícil, Antigamente não, a gente ficava... Os nossos congressos começavam quinta-feira, terminava domingo à noite, com domingo à tarde ainda na igreja, com culto, e a gente ficava. E era uma benção, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos lá.
acho que como a maior parte aqui do público da Cojade é jovem, é uma nação jovem, então acho que nada melhor do que você também falar sobre a sua juventude. Como foi sua juventude? Quais foram os maiores desafios em relação a tentações, que a gente sabe que jovem hoje em dia passa por muitas tentações, tem dificuldades na igreja. Como que foi para você esse tempo de juventude? Nossa juventude também era bem rígida. A gente basicamente não podia fazer nada. Hoje é um pouco mais aberto, né? Hoje a gente tem retiros, né? Que a gente costuma ir, retiros espirituais, mas também tem aquela brincadeira, tem aquela animação, né? Antigamente não. Antigamente a gente era só igreja. Como diz, as tentações, né? Sim. Né? Mas a gente vencia. O que a gente tem que fazer é não ceder. Sim. Mesmo que os pensamentos negativos venham, mesmo que o inimigo tenta nos derrubar, tenta nos afligir, a gente tem que continuar, né? Na presença do Senhor. Ah, mas Senhor, mas eu sou fraco, eu não consigo, mas mesmo na sua fraqueza, continue. Sim. Porque o Senhor me abençoou muito, né? Eu não posso reclamar do que o Senhor fez na minha vida. Não tem arrependimento, porque eu sempre procurei e zelei para estar na casa do Senhor. E o Senhor me deu, como posso dizer, fruto. Sim. Né? Hoje eu colho esses frutos abençoados, porque devido eu estar na casa do Senhor na minha juventude. Então, na minha pouca fraqueza, porque ele vai dizer, eu também não errei, eu não pequei, eu não fiz nada. Não, fiz, né? Mas na nossa pouca fraqueza, a gente continuou estando na casa do Senhor, buscando a Ele, e Ele foi misericordioso com a minha vida. Sim, graças a Deus. Ele me deu vitória hoje. E naquela época vocês tinham problemas assim de conversar com líderes, com pastores, era algo mais aberto, era um pouco mais fechado, o pessoal tinha mais vergonha, como que era? Era tudo mais difícil, né? Era tudo mais difícil, a liderança era mais fechada, os pastores. Eu acho que era mais, como que eu posso dizer, um respeito maior que a gente tinha. Então a gente procurava, nas nossas desavenças, resolver ali entre nós, para nada chegar ao pastor, né? A gente procurava se entender. Foi uma juventude que eu disse para você, de erros e acertos, né? Mas ali a gente procurava se acertar e buscar Deus e pedir perdão e seguir em frente. É o que a gente fazia, né? Geralmente a nossa liderança a gente deixava mais, né? Acho que era, como que eu posso dizer, um respeito a mais que a gente tinha. Não chegava a ser tanto, chegar na nossa liderança, no nosso pastor, a gente se resolvia ali por si só. Sim. E tem alguma lembrança dessa época da juventude, algum ponto específico, uma experiência que você queira contar para nós? Eu vou contar um episódio muito engraçado. Lembro uma vez, nossa juventude, nós se reunimos para irmos para uma igreja, visitar uma igreja, né? E alugamos uma Kombi, né, para ir nessa igreja lá em Campo Limpo. 1 hora e pouco. É uma viagem daqui. É uma viagem. E a gente foi para Campo Limpo, ali com vários irmãos da nossa juventude, acho que a gente tinha umas 20 e poucas pessoas, e alugamos essa perua. E no caminho, quando nós chegamos próximo à igreja, essa perua deu meio que um defeito, né? E aí nós tivemos que dar uma empurradinha na perua, né, para a perua chegar até a igreja. E chegamos lá na igreja, cultuamos e tudo, e voltamos. Na hora da volta, no meio do caminho, essa perua não pegava. Mas foi um negócio. Empurra essa perua para cá, empurra essa perua para lá. Nós íamos empurrando de Campo Limpo até em casa essa perua. Chegamos em casa, acho que nós saímos da igreja 9h30 da noite, chegamos em casa 1h30 da manhã. Imagina os pais aflitos, ninguém sabendo o que estava acontecendo, não tinha celular, não tinha ninguém para avisar. E aí eu lembro que o meu pai é um homem de muita oração, meu pai buscava muito ao Senhor. E aí meu pai
orou e falou, Senhor, onde estão essas meninas? E nós éramos as 3, né, que na época a Lúcia já era casada, minha irmã mais velha, somos em 7 filhos, né, e 4 meninas. E na época que foi para essa festividade, foi eu, a Marlene e a Neide. Nós éramos 3. E aí meu pai orando e falou, Jesus, onde estão essas meninas? Eu queria saber onde estão essas meninas. E o Senhor mostrou para ele, a gente tudo rindo, né? A gente tudo rindo. E aí ele falou assim para minha mãe, Mélia, a gente chama minha mãe de Mélia, né? A Mélia, a gente fala Mélia. Mélia, deita e fica tranquila porque elas estão bem. E nós estávamos realmente rindo da situação, né? Rindo, empurrando a perua e rindo, e chegamos no final, tiramos foto todo mundo junto para contar a história, porque chegou todo mundo descabelada, todo mundo já arrancou o salto do pé. Sem acreditar no que tinha acontecido. Mas em vez de a gente ficar, como que eu posso dizer, nervosa, ou falar, não vou mais, ou não, em vez disso nós estávamos rindo da situação. E no outro dia tinha consagração e estava todo mundo lá. Na consagração, chegamos tarde, mas graças a Deus estava todo mundo lá bem, né? Deus deu vitória pra gente e a gente chegou. Realmente essa história foi muito engraçada. Essa história foi muito engraçada. E se você que chegou agora, nós estamos aqui no De Papo com a Cojade, com a nossa irmã Eliane, e desde já te convido a curtir essa live, a compartilhar para que muitas outras vidas sejam alcançadas, e também comente aí abaixo eu quero na nossa live, que você vai estar concorrendo ao nosso sorteio aqui, ó, dessas canecas maravilhosas aqui, personalizadas da Cojade. Então não perca tempo, compartilhe, ainda mais que a gente ainda tem muita coisa para falar aqui, e com certeza tem muitas experiências aqui maravilhosas, que com certeza vão edificar a vida de muitas pessoas ainda. Amém. E vamos lá. E ainda relacionado à sua vida ministerial na igreja, como que foi o seu batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo? Quando que isso ocorreu? Como que foi? Foi muito edificante, muito gostoso. Como eu disse para vocês, a gente tinha um compromisso na igreja, né? E eu fui batizada com o Espírito Santo com 9 anos. E eu queria, era desejo do meu coração. Estava ansiando por isso? Nossa, chorava todo dia, ia para a igreja cedo. A gente tem o costume na nossa igreja, Deus é Amor, orar na frente do púlpito ajoelhada. E eu ia para frente do púlpito, ajoelhava. E às vezes não sabia nem orar direito, mas eu ficava, Jesus, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu quero ter essa experiência, eu quero. E eu fui batizada com o Espírito Santo numa vigília. Que minhas irmãs eram mais velhas, elas iam para as vigílias, levavam a gente para a vigília, a gente não dormia não, chorava. E nessa vigília eu estava lá na frente orando e Deus me selou com o Espírito Santo, né? E aí graças a Deus. Os cooperadores ali sempre passavam orando na cabeça do povo, e aí o irmão viu que eu tinha sido batizada e ele falou, essa mocinha foi batizada com o Espírito Santo, e desde ali eu fiquei depois... Meu Deus, o que eu faço agora para o Espírito Santo não sair de mim, né? Entrou uma preocupação, porque eu falava, agora que eu fui batizada, que eu estou falando línguas, como que eu faço para o Espírito Santo não sair de mim? Né? E aí eu não queria mais brincar na rua, não queria mais fazer nada, porque eu tinha medo desse Espírito Santo sair de mim. Sim. Né? E graças a Deus eu tenho uma mãe muito abençoada, muito sábia, uma serva do Senhor, que ela chegou para mim e falou para mim assim, não, o Espírito Santo não vai sair de você por qualquer coisa, né? Você tem que só obedecer a Deus, o que você não tem que fazer é coisas erradas, né? Que entristeça o Espírito Santo, brincar você pode, sair com um amiguinho você pode, você não pode fazer coisa errada. Então foi daí que eu entendi que não era por qualquer motivo que o Espírito Santo se afastava de nós. Sim. Né? E aí, graças a Deus, dali pra cá, nunca parei de falar em línguas, e Deus sempre me renova, e quando eu vou ver, eu já estou falando línguas diferentes do que eu falava, né? É uma coisa assim muito gostosa, foi muito edificante, eu chorei muito, eu queria isso pra minha vida sempre. Falei, Jesus, eu quero ser batizada sempre, porque é muito gostoso, né? Você sente uma presença muito grande. É realmente muito diferente. É tremendo, é uma coisa inexplicável, não dá pra falar em palavras, assim, é inexplicável, né? E aí eu fui batizada nas águas com 18 anos, que na nossa igreja também tem essa regra.
que só é batizado quando você alcança a maioridade. Então, 30 de maio, falando errado, 30 de maio de 94, eu fui batizada nas águas. Fui batizada nas águas 30 de maio de 94. E aí sempre permaneceu fiel a Deus na obra, não se desvaneou por motivo algum, sempre firme. Claro que, né, aconteceu alguma coisa ali ou outra, né, somos jovens, mas sempre na presença do Senhor firme. Sempre foi uma rebeldia dali e daqui, né, mas a gente vai pedindo graças ao Senhor, estamos aí, graças a Deus. Sim, mas realmente a experiência do batismo com o Espírito Santo é algo muito diferente que pega na gente, que quando a gente conta, a gente nem consegue mensurar direito com palavras como descrever essa situação. Quando foi comigo, eu também, quando eu vou contar, não consigo contar direito, porque não tem como. Não tem. É uma experiência única que só sentindo pra saber. É assim, e era, na nossa época, era, como que eu posso dizer, quase todos os cultos. Tinha um batizado com o Espírito Santo, tinha outro. Eu lembro de uma festividade já na Assembleia de Deus, quando eu estava na Assembleia de Deus, né? Que nós fizemos uma festividade aqui no Ricardo, no colégio, né? Cassiano Ricardo. E eu lembro que Deus bradou de uma forma tão grande ali naquele lugar, mas tão grande, que quem foi batizado com o Espírito Santo não queria sair. Terminou o culto. E os pais pegavam seus filhos falando em línguas e colocando dentro do carro para levar para casa.
Som. Não tem nada. Pessoal, voltamos. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já nos resolvemos aqui. Então, para aproveitar, deixa, já curtam, compartilhem a live, comentem aí embaixo eu quero para participarem do sorteio e para que também outras pessoas possam ser alcançadas no meio dessa live. Nós estávamos aqui então falando sobre as experiências da Eliane em relação à liderança de departamentos da igreja. Você estava falando da liderança de adolescentes na época quando você estava na Deus e Amor. Isso. Né, eu já liderava o grupo de adolescentes na parte da regência, né? Tinha os coordenadores, lógico, né? Que os líderes, e eu ficava na parte da regência dos adolescentes. E depois, quando eu vim também para a Assembleia de Deus, eu já fui diretamente cuidar de criança também. Aí era escola dominical, ensaio, né, que era separados, escola à noite, né, que tinha os cultos à noite das crianças, e aí a regência também, né, e eu peguei uma parte da liderança dos adolescentes no Jardim Maria Estela também. O Douglas na época era líder da mocidade, e eu estava com uns adolescentes, né. Nós fizemos até uma festividade, né? Fizemos. Eliane foi minha líder, Douglas foi meu líder. É verdade. Então, e agora já está aí uma moça já, já está sendo líder, ainda bem, né? Graças a Deus. Foi bom, né? Foi bons frutos a gente ver. Sim. É uma recompensa que o Senhor nos dá, ver vocês na liderança e saber que nós fizemos parte dessa experiência que vocês estão tendo hoje. Sim, graças a Deus. Somos muito gratos a Deus por isso. Por isso que ainda é uma honra maior ainda estar entrevistando a Eliane, que foi minha líder nos adolescentes. Então, vejam a responsabilidade que eu estou levando aqui. Bom, agora vamos entrar no foco de vida de esposa de pastor, que acho que é algo que muitas pessoas têm curiosidade de saber como que é. Como é ser esposa de pastor? Eis a questão. É desafiador, muito desafiador. A liderança de um departamento só, acho que você tem essa experiência. Os problemas surgem em departamentos que são vários, na verdade. E aí você fica, muitas vezes a gente numa liderança só de departamento, a gente já fica, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Sim. Como que eu vou fazer aquilo? Né? E como esposa do pastor, a gente tem uma responsabilidade maior, embora quem é o líder espiritual da igreja seja o Douglas, meu esposo, né? Pastor Douglas. Mas sempre as pessoas veem a gente como também né, um espelho. Então, nós temos que, né, sempre dar bons exemplos, sempre estar buscando ao Senhor. E temos que orar muito, pedir estratégia, né, porque não é fácil. Tem vezes que chegam os problemas e a gente fala, meu Deus, como a gente vai resolver? Sempre orando, sempre buscando, sempre pedindo estratégia. E sempre assim, nós não agradamos a todos. Sim. Porque sempre tem, né? Agora a gente já está começando com a volta dos nossos cultos, está sendo muito difícil, né? E graças a Deus estamos aí caminhando, né? Mas sempre tem alguém que fala alguma coisa. Ah, colocamos isso. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Tem outro que fala, não, tá bom, é assim que se faz. E o outro, não. Então, assim, a gente tem que ter estratégia para lidar com todo mundo. Né? E como eu falo também, a gente não tem que desprezar ninguém,
todo mundo tem que trabalhar, nós somos um corpo, né? Nós somos todos diferentes, não somos iguais, né? Cada um tem a sua função. Então, assim, como que eu posso dizer? Minha natureza é diferente da tua. Sim. Então, nós vamos, num dado momento, nós estamos trabalhando juntos, nós vamos ter diferenças? Sim. Vai. Só que a gente tem que ser maduro o suficiente para colocar essa diferença de lado em pró reino de Deus. Até porque a obra não pode sofrer com essas coisas, né? Exatamente. Então é assim, a gente tem que ser maduro, amadurecimento. Então tudo o que eu tive na minha adolescência, até hoje, experiências, eu digo que foi para amadurecimento. Liderança foi para amadurecimento. Né? Tem horas que na parte da liderança tem coisas que a gente passou que dá vontade de jogar tudo para cima, sair correndo e andar. E muitas vezes a gente chegou a falar, não quero mais. É tudo amadurecimento hoje. Então tudo que a gente passou serviu para hoje nós estarmos aqui na frente do trabalho e assim, não fazendo diferença de ninguém, aceitando a todos e olha, vamos colocar aqui, fazer aqui, a pessoa não gosta, nem se a pessoa virar para você e falar assim, eu não gosto de você, graças a Deus não aconteceu, a gente tem que ser maduro o suficiente para dizer assim, irmã, a minha diferença, a sua diferença vai ter que ficar de lado em pró reino de Deus. Exatamente. Então é difícil, mas graças a Deus o Senhor tem dado estratégia a cada dia, o Senhor tem nos ensinado e aquilo que a gente não consegue resolver, a gente ora e o Senhor nos dá estratégia, a gente segue em frente, faz. E vista de tudo isso que você falou, qual você acha que foi o maior desafio que você teve que enfrentar ou que você esteja enfrentando sendo esposa de pastor? Acho que o maior desafio foi chegar aqui, né? Parque Bristo, chegar aqui quando o pastor chegou e falou para o meu esposo, vou te colocar para ser o pastor de Parque Bristo, e deu aquele friozinho na barriga, eu falei, Jesus, como que eu vou me portar daqui para frente? Como que vai ser essa chegada? Como que vai ser essa aceitação? Como que vai ser isso, Jesus? Né? Então a gente vem muito assim, fechada, falei, tem misericórdia, Senhor. Né? Aí foi... Para mim chegar aqui naquele dia, eu falei, meu Deus, foi difícil. A ansiedade bateu, e eu falei, como que eu vou me portar, o que eu vou fazer, e como que vai ser. Mas graças a Deus nós somos bem recebidos aqui pelos irmãos, e aquilo passou, né? E hoje, assim, acho que a minha maior dificuldade é saber, como que eu posso dizer, saber diferenciar as coisas. Eu tenho que saber o que é reino de Deus, o que é minhas amizades, porque eu não posso me pender para o lado daquelas pessoas que eu tenho mais afinidade, porque as afinidades existem. Sim. Eu tenho mais afinidade com você, não tenho mais afinidade com São aquela seres outra humanos. pessoa. Então, assim, o meu maior desafio é saber me colocar no meu lugar para não agir, Senhor, de uma forma que meu coração deseja. Sim. Você entendeu? Porque eu vou prestar conta daquilo que eu faço. Então tem que ser tudo com muita delicadeza, com muito, você entendeu? Meu Deus, me dá estratégia, como que eu faço, o que eu vou fazer, o que deixa de fazer. Então, assim, eu tenho que diferenciar isso, me colocar no meu lugar e cada pessoa tem o seu lugarzinho ali e pronto. Eu acho que quem tem esse papel de liderança, seja pastor, líder de departamento, tem essa questão que tem que ser trabalhada, né? Porque nós somos seres humanos, a gente tem uma afinidade maior com certas pessoas, mas a gente tem que saber diferenciar. Tem momentos que você tem que ser imparcial. É verdade. Você tem que trabalhar da mesma forma com todo mundo, né? Justamente para que a obra do Senhor não sofra, realmente vá para frente, para que realmente a gente possa trabalhar da melhor forma possível, né? Não deixar que isso nos afete. É verdade. Não pode afetar os problemas do dia a dia, não pode afetar a nossa vida. E muitas vezes, quando a gente tem os problemas, geralmente mulher é mais ansiosa, né? Homem não. O homem é mais tranquilo, Douglas é mais tranquilo, eu sou muito ansiosa. Então, assim, às vezes quando bate problema, eu falo, meu Deus. E aí ele fala, filha, tenha calma, Deus vai nos dar estratégia, Deus vai nos ajudar e nós vamos conseguir. Então, graças a Deus. E eu também tenho que me colocar no meu lugar, né? Porque o líder espiritual é ele, eu sou apenas, como que eu posso dizer, uma ajudadora. Então, como eu disse pra você, a mulher é mais impulsiva,
Sim. Mulher fala, é mais o coração, né? E o homem não, o homem já é a razão. Então o homem, ele pensa mais, né? E menos coração de lado, e nós não. Então eu tenho que saber diferenciar isso daí. Sim. Minha maior dificuldade é falar, não, isso daqui, eu tenho amizade com essa pessoa aqui, mas eu não posso beneficiar ela pela amizade que eu tenho com ela. Não posso. Eu tenho que agir com todos iguais. Verdade. Antes de eu ir com uma pergunta aqui, que muita gente tem curiosidade, que eu também tenho curiosidade, não se esqueçam, curtam, compartilhem essa live para que outras vidas possam ser alcançadas e também comentem aí embaixo, eu quero, para que vocês possam participar do sorteio no final dessas canecas maravilhosas personalizadas da Jade. E vamos lá para a pergunta que muita gente tem curiosidade, que eu também tenho. Como você conheceu o pastor Douglas? Curiosidade muito grande, né? Tinha 19 anos quando eu conheci o Douglas. Né? Nós fomos para a Igreja Assembleia de Deus do Madureira. Douglas congregava lá, através de um pastor amigo nosso, né, que nos convidou. E eu cheguei lá na igreja e o Douglas já congregava na igreja. De cara, eu já não bateu. Eu não gostei do Douglas, achei o Douglas muito, assim, muito, como que eu posso dizer? Ele pra mim era muito crentão, assim, muito querendo ser santão, né? E ele gostava das coisas muito certinha e ele encrencava, tipo, se as coisas não tivessem certo, ele falava, põe isso daqui no lugar, faz isso daqui. Eu falei, eu não gostei desse menino. Já a primeira coisa que eu falei, não gostei desse menino, olhei pra ele e falei assim, não gostei dele. Mas daí, assim, né, nós começamos uma amizade lá e uma vez nós fomos fazer uma peça e calhou nessa peça eu fazer par com o Douglas, né? Fiz uma peça, fiz um par com o Douglas, acho que a gente era marido e mulher, uma coisa assim. E nós fizemos essa peça e aí nos conhecemos melhor. E aí também naquela época era muito aluguel de ônibus, pra gente visitar várias igrejas, e a gente ia junto, e ele sempre brincalhão, conversador. Fomos pegando amizade e começou um namoro, né? Aí acho que com 20 anos, ele fez uma festa de aniversário pra mim, um bolo na casa dele, e aí me pediu em namoro, nós começamos a namorar. E aí com 25 anos nós casamos, estamos há 19 anos juntos, de casado. Olha, Né? realmente uma vida, né? Na realidade, a vida é com Douglas, né? Foi Sim. Com 5 anos de namoro, então você coloca aí, foi a metade da minha vida. Verdade. Já estou na metade da minha vida com o Douglas. Com o Douglas. Uma bênção, hein? Graças a Deus. E visto essa questão aí, vocês se conheceram, se casaram, e acho que uma parte que a gente precisa falar aqui, que com certeza acho que vai impactar a vida de muitas pessoas para a gente ver realmente como que Deus trabalha, o milagre de Deus nas nossas vidas, sobre aumentar a família, sobre o seu sonho de ser mãe, para você contar como que foi esse processo. Eu sei que tiveram algumas dificuldades em todo esse processo, então conta pra gente como que foi essa sua experiência em ser mãe. Então, como eu disse aqui para os irmãos, eu sempre cuidei de criança na igreja. E eu sempre amei criança. Então, meu sonho era ter filhos, né? E eu sempre desejei ter filhos, né? E aí, quando chegou, acho que foi com 28 anos, eu casei com 25, 3 anos, eu falei pro Douglas, filho, vamos agora tentar ter um filho, engravidar. Aí ele falou, vamos, né? Então, assim, foi quando eu parei de me prevenir para poder engravidar. Só que daí, no decorrer dos anos, eu não engravidava, né? Passou 29 anos, 30, e aí 3 anos, 4 anos, 5 anos, e nada, né? Não engravidava, e aí foi ficando preocupante aquilo, né? E sempre recebi promessas de Deus. O Senhor sempre foi falando comigo, eu vou te dar um filho, né? E eu falava, quando, Senhor? E às vezes eu ia visitar aquelas irmãs que tinha bebezinho pequeno, e é da minha índole, eu sempre fui assim, desde de nova, antes de casar,
toda vez que eu ia visitar um bebê, eu chorava. Porque eu achava lindo, né? A concepção, como que Deus faz uma coisa tão grande dessa, como que faz ter um bebê dentro da gente, esse bebê nascer, depois crescer, e como que é esse negócio? Eu achava lindo isso. E eu sempre chorei em nascimento de bebê, sempre, né? E eu lembro uma vez que eu congregava numa igreja, que teve uma irmã que teve um bebê, e a gente foi visitar, e aí essa irmã, eu chorei, né, pegando esse bebê, e essa irmã falou assim, ai, não se preocupa, Deus vai te dar o teu filho, que não sei o quê. E não foi por isso que eu chorei, eu sempre chorei por chorar mesmo, porque eu achava linda a concepção de vida. Então, a partir daquele momento, eu me fechei. Então, assim, tinha chá de bebê, eu não ia, as irmãs ganhavam bebê, eu mandava presente, mas não visitava, porque eu fui me fechando para aquilo, né? E isso se passou 10, 11 anos, né? Tentando engravidar e não conseguia engravidar. E aí, quando eu cheguei na igreja de Jardim Maristela, Deus fez várias promessas para mim, dizendo que eu ia engravidar. E quando foi num congresso, o congresso da mocidade, eu não sei se você lembra desse congresso, eu acho que você lembra que o Davi pregou. Foi o Davi, lembro. Né? E eu lembro até hoje que sexta-feira foi o Rubens que pregou, no sábado quem pegou foi o Daniel Matias, e no domingo foi o Davi Matias. Né? O Davi é um homem muito usado por Deus, e aquele dia, não sei se você lembra, Deus bradou. Eu lembro. Foi uma coisa extraordinária dentro da igreja, Deus usou muito Davi, né? Um homem muito abençoado, e Deus falou com várias pessoas ali. E terminou o congresso, a gente ia como líder levar o Davi para comer, né? E depois levar ele embora para casa. A gente ia até para casa do nosso amigo Joelzinho, né? E aí ele estava ali na frente do púlpito, eu sentada na cadeira, e ele... não contei o mais importante, que eu trabalhava longe, o Douglas foi me buscar, porque eu trabalhei na sexta-feira, e o Douglas foi me buscar, eu trabalhava no Morumbi. Sim. E pra mim chegar atrasada. E eu ainda pedi pra sair mais cedo, cheguei em casa, tomei banho rapidinho e tal, pus a minha roupa do congresso, já estava separada. Aí quando eu olhei no espelho, eu disse, meu Deus, eu tô ficando velha, tô com cabelo branco. Aí eu falei, no cabelo branco já tá mais ainda, né? Que agora eu tô mais velha. E um cabelo branco aqui, outro cabelo branco dali. E eu falei, Jesus, eu tô velha. Aí me veio aquela coisa, eu olhei no espelho e falei, Jesus, eu tô velha. Deus não vai me dar um filho, vai ficar só eu e o Douglas. E eu tinha acabado de fazer minha faculdade, e aí eu falei assim, vou estudar, né? Vou enganjar uma outra faculdade. Se especializar. Né? Vou me especializar e vou bola pra frente, porque já que eu não vou ter filho mesmo, e falei dessa maneira. E aí, quando passou sexta, sábado, domingo, que foi o Davi, né? Que chegou o Davi lá, aí ele me chamou e falou assim, irmã, eu tenho uma coisa de Deus pra te falar. Aí eu falei pra ele, se for de Deus, irmão, fale, né? Porque se é de Deus, né? O irmão tem que falar, né? E aí ele olhou pra mim e disse assim pra mim, Deus mandou ele fazer uma pergunta. Aí eu falei assim, então pergunta, irmão. Ele falou assim, Deus mandou ele perguntar. Eu me emociono. Quem disse que foi que você está velha para que as promessas dele não sejam cumpridas na tua vida? Deus mandou te dizer nessa noite que ele vai te dar um filho. Ele vai te dar um filho sem tratamento. Não é para você fazer tratamento. Porque a glória ele não dá para homem. A glória é dele. Graças a Deus. E aí eu fiquei com aquela promessa de um filho. Mas mesmo assim ainda passou um ano para que essa promessa se cumprisse. E eu lembro, era uma terça-feira, nós estávamos indo para a igreja. E aí o Douglas falou para mim assim, você não crê que isso vai acontecer conosco? Porque a gente estava comentando sobre o filho no carro. E eu disse assim, não creio mais. Olha como que o homem é incrédulo, né? Porque Deus falou o meu pensamento. Deus falou o meu pensamento naquele momento ali. Ele disse para mim, fez a pergunta. Quem disse que foi que você está velha para que eu não possa cumprir a promessa na tua vida? Eu vou te dar um filho. Sim. Ele falou o meu pensamento. Né? E mesmo assim eu fiquei ainda duvidosa depois de um ano com aquela promessa. E eu falava, não vai acontecer na minha vida. Não vai. Deus falando, você ainda teimando que não iria acontecer. Dizer que não ia acontecer. Não vai acontecer na minha vida, não vai. Porque não é possível, já passou um ano, né? E aí eu troquei de convênio, fui fazer uns exames.
exames de rotina, né? E quando eu cheguei para fazer os exames, a médica, uma nova médica, ela olhou para mim e falou: ah, você já tem 36 anos, você não tem filho? Eu falei: não. Ela: você quer filho? Eu falei: eu quero. Ela falou: então vamos fazer um tratamento? Eu falei: não, não quero. Aí ela falou: não estou entendendo. Você quer filho, mas não quer fazer tratamento? Eu falei: exatamente, eu quero filho, mas não quero fazer tratamento. Porque eu tive uma endometriose, Deus me curou, graças a Deus, recebi uma bênção do Senhor, ia fazer uma cirurgia. E quando eu voltei com todos os exames para operar, o médico olhou para mim e falou: você não tem mais nada. Então, assim, tudo foi cumprimento da palavra de Deus. E ela falou para mim assim: você já teve uma endometriose, é difícil com a sua idade, você fica grávida. Então, assim, o mais indicado mesmo seria um tratamento. Eu falei: eu não quero fazer esse tratamento. Ela falou: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer os exames de rotina e depois a gente vê o que a gente faz. Aí ela falou para mim: eu vou te passar um exame de trompas, né? E nesse exame de trompas aí, possa ser que sua trompa é obstruída e você, nesse exame, vai desobstruir e você fica grávida. Aí eu cheguei em casa e falei pro Douglas: eu não quero fazer esse exame. E Douglas falou pra mim: Eliane, não é um tratamento, é um exame. Eu falei: ah, mas aí se eu ficar grávida, vão falar que é por causa do exame. Então eu não quero fazer um exame. Aí ele ficou bravo comigo: ah, você que sabe, se não quiser fazer, não faz, você conhece a sua vida. Eu falei: tá bom. Aí nós íamos viajar, era final de ano. Falei: quando voltar, né, da viagem, eu faço os exames e aí a gente vê o que vai fazer. Tá bom. Aí quando eu voltei de férias, voltei a trabalhar, marquei meus exames rotineiro, né, tração pélvica, né, transvaginal, aí marquei mamografia, ultrassonografia. E nisso eu fiz esses exames e fui marcar esse outro exame. Aí ele falou pra mim: ó, esse exame tem que ter todo um preparo para fazer. Primeiro você tem que fazer esse preparo para depois você vir fazer esse exame. Então não vai dar para você fazer agora. Primeiro você tem que fazer esse preparo. Então aí eu falei assim: tá bom, faça esse preparo, né? Nisso eu tava esperando, né, para fazer esse preparo. E eu comecei a passar mal, era minha época menstrual e eu comecei a passar mal, e eu falei assim: meu Deus, por que eu tô passando tão mal, tão mal? Não tinha assimilado as coisas, nada. Eu sempre passava mal, por causa da endometriose também, eu passava muito mal, mas depois que Deus me curou, eu já tinha aliviado esse processo, mas aí foi perto, né? E eu achava que tinha voltado, então assim, eu não assimilei uma coisa com outra. Aí nesse processo que eu tava passando mal, uma amiga do serviço falou pra mim assim: Eliane, você tá grávida? Falei: não tô, eu não fico grávida. Duvidando das promessas de Deus. Totalmente descrente do fato. Das promessas de Deus. Eu falei: não fico grávida. Aí ela falou assim: não, Eliane, você tá grávida. E aí, aquele dia era dia de culto, o Douglas me pegou. E eu falei pra ele: filho, passa na farmácia então, vou comprar um teste. E aí ele passou na farmácia e eu fiz esse teste de gravidez e deu positivo. E aí eu falava: não deu positivo, tá errado isso daqui. Porque é 2 risquinhos, um era bem clarinho, né? Eu falava: tá errado isso daqui, não é verdade. Aí eu mostrei pra minha cunhada falou: não, você tá grávida. Eu falei: não posso estar grávida, gente. Depois de 12 anos eu fiquei grávida, né? E aí eu passei a noite inteira sem dormir. Sem dormir, e bateu aquela coisa, aquela ansiedade. E aí no outro dia eu fiz exame, fui trabalhar, quando foi umas 4 horas da tarde, que daí saiu o resultado. Eu lembro até hoje a cena, eu estava no telefone com um cliente, conversando, e minhas amigas abrindo o meu exame, porque eu estava com um cliente e eu comecei a abrir, o cliente ligou, e eu comecei a conversar com o cliente, e elas cataram minha senha, meu login, e foram abriram. E aí eu estava conversando com o cliente e elas gritando na sala: você tá grávida, e eu não podia falar, né? Aí eu: tá bom, senhor, né? Terminei minha ligação. Quando eu terminei a ligação, que eu pus o telefone no gancho, eu só fiz chorar. Aí eu chorei, e elas todas sabiam da minha história, e eu chorei bastante. Aí meu encarregado entrou bem na hora dentro da sala, falou: mas o que está acontecendo? Aí elas: Eliane tá grávida. Aí ele: parabéns e tal, né? Graças a Deus. E aí tive o Lilo, foi uma gravidez tranquila, descomplicada, graças a Deus, Deus me deu vitória em tudo. E
tá aí, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes da gente fazer a última pergunta, compartilhe, curta, comente aí abaixo eu quero para participar do sorteio aqui das nossas canecas personalizadas da Cojade. E para a gente finalizar com essa última pergunta ainda em relação à família, falando do Murilo, a gente sabe que acabou acontecendo que vocês tiveram que lidar com o diagnóstico do Murilo de autismo. E como que foi isso? Quando vocês perceberam que tinha alguma coisa errada? Como foi para procurar ajuda? Quais foram as diretrizes que vocês tomaram? Então, o Murilo foi assim, sempre muito tranquilo. Não era uma criança que chorava de madrugada, nunca tive esse problema. Eu até chorava porque ele não acordava de madrugada, né? E aí meu médico falou, quantas mães queriam estar na sua situação e você está aí chorando? Né? E aí ele sempre foi muito tranquilo e andou no tempo normal, desenvolveu. Quando ele tinha 1 aninho já falava papai e mamãe. E se você olhasse, você falava, não tem diferença de nada. 1 ano e 13 dias quando ele completou 1 ano e 13 dias, ele caminhou, né? Normal, foi criança caminhando normal. Ele tinha uns ataques de raivas, que eu posso dizer assim, né? Alguma coisa que incomodava ele, que na época a gente não sabia, né? Que ele, por exemplo, tem sensibilidade, quando ele vai num lugar, ele tem pavor de parabéns, porque o povo estoura a bexiga, então isso pra ele tem pavor, ele não fica. Então toda vez que você fala, vou fazer uma festa de aniversário pra você, não quero aniversário, mãe, porque ele tem pavor. E quando ele era pequenininho, a gente estava numa festa e o povo estourou bexiga, e no meio da confusão ele teve uma crise de choro muito grande, a gente não conseguia controlar. Ele ficou, acho que, mais de 50 minutos chorando, e a gente não conseguia controlar. Então a gente teve que ir embora da festa, né? Mas tudo isso já era do problema dele, só que a gente não sabia o que estava acontecendo, porque na realidade ele não apresentava outra coisa. O que aconteceu foi que aos 3 anos ele ainda não falava, né? Ele falava o básico, de dar água, e não desenvolvia essa fala. E aí eu perguntei pro médico, mas por que ele não desenvolve a fala? Né? E o médico falou assim, não sei o que está acontecendo, mãe, né? Eu acho que é normal. Mas só que eu fiquei preocupada. E a dificuldade dele também de participar de alguns eventos, por exemplo, escola dominical, ele não entrava. Levava ele para a escola dominical, ele chorava desesperadamente, não ficava em nenhum tipo de escolinha, não ficava nos ensaios, não ficava em nada. Aquele sonho que eu tinha de quando era mãe de uma apresentação, de chegar na escola e ver meu filho se apresentar, isso nunca existiu, porque o Murilo nunca se apresentou. Ele não ia em nenhum tipo de apresentação, né? Ele ficava ali, quando a gente chegava nos eventos da escola, que tinha aquele mundaréu de gente, ele danava a chorar. E a gente não entendia por que esse menino chora. E ele dava um desespero, batia um desespero tão grande nele de ver aquele povo todo, e ele começava a chorar. E a gente tinha que sair com ele e levar ele embora. Ele não participava. E eu ficava frustrada, meu Deus, por que esse menino não participa de nada, mas não sabia. E aí a fala não desenvolvendo, eu perguntei pro médico, ele falou, eu acredito que não seja nada, vai demorar mais um pouco. Mas com 4 anos ele não falava também, basicamente nada. E foi aí que eu procurei, né, o pessoal da sede, né, porque eu estava na sede, o pessoal da sede começaram a me ajudar, porque lá tem as meninas que são pedagogas, eu tenho a Ivone, acho que acredito que vocês até conhecem a Ivone, a Ivone e Ivoni, que elas são gêmeas, idênticas. A Ivone foi uma benção na minha vida, porque a Ivone também já passou por um processo, a menina dela tem TDAH, então assim, ela passou por um processo todo e ela sabia os caminhos das pedras. Então ela começou a me orientar, filha, faz isso, faz aquilo. E aí ela falou pra mim assim, leva ele num psiquiatra. E eu levei, e aí foi quando a psiquiatra não deu muita atenção pra ele, só olhou pra mim e falou, ele é muito elétrico, porque o autismo ele vem sempre acompanhado de alguma outra coisa também. E então o Murilo é hiperativo. Hoje ele tá mais calmo, né? Mas ele era muito imperativo. Então na igreja, ia pra igreja com ele e me escalava, porque eu não soltava ele. Ele ia pondo o pé em mim, e chegando na minha cabeça. Virava um ponto de tombar,
e tinha que soltar ele. Se não soltava, ele gritava, e se você reprimia, aí que ele gritava mais ainda. E muita gente pensava, falta de educação, falta de educar, não é. É do problema mesmo neurológico dele. E aí ela já passou de cara um medicamento pro Murilo, toma esse medicamento aqui, que ele vai ficar mais tranquilo e tal, mas não fez mais reação nenhuma. Depois de 20 dias, de 30 dias você volta. E eu falei, meu Deus, mas se eu preparar alguém para ver como está a situação do meu filho, eu queria saber isso, Senhor, e prepara alguém. Aí ela Ivone falou mais uma vez para mim, o seu convênio cobre a pai? Eu falei, eu não sei. Ela falou, liga para a pai e vê se seu convênio cobre. Aí eu liguei para a pai, né, foi uma bênção de Deus na minha vida, a pai. E aí liguei para a pai, cobri o meu convênio e levei o Murilo, né? E no mesmo dia eu passei com o Murilo uma neurologista e passei com ele num psiquiatra, né? A neurologista já passou vários exames para ele fazer, para ver se não tinha um problema auditivo, por causa da fala, né? E o psiquiatra analisou ele. O que eu achei bem gostoso foi que o psiquiatra chegou, ele já chegou correndo e foi com uma mesinha que tinha brinquedos ali, né? E tinha formas geométricas, e ele sabia as formas geométricas na escola, né? O pessoal falava as formas geométricas, então ele sabia, e ele começou a falar, olha mãe, é um quadrado, é um triângulo, é um retângulo. E o psiquiatra falou, nossa, ele é inteligente. Então o psiquiatra sentou no chão com ele. Então, assim, como diz o ditado, né? Adula meus filhos, se adoça minha boca, né? Então, assim, o psiquiatra foi muito maravilhoso com ele. O Dr. Norton, ele sentou no chão e começou a fazer perguntas para ele. Aí ele falou para mim assim, esse exame aqui você não precisa fazer com ele, mãe, porque ele é inteligente. Já vi de cara que ele sabe as coisas. Ele não fala, mas ele sabe fazer. Então, assim, esse neuropsicológico você não precisa fazer, porque não preciso disso, porque intelectualmente a mente dele funciona. Porque o autista, ele é visual. Então, se você ensina para ele demonstrando, você não precisa falar, você faz e ele aprende. O Murilo é assim. Você faz uma coisa na frente dele, você não precisa perguntar para ele vai lá e faz. Ele já pegou, ele já sabe. Né? Agora, se você explicar, isso daqui é o ícone de tal, ele não sabe falar. Né? Aí você pensa que ele não sabe fazer, mas não é que ele não sabe fazer, ele sabe fazer, mas ele não fala. Né? Ele já vai lá e fala. Esses dias eu acho muito engraçado, a gente está tendo aula em casa de informática, e o professor dele ensinando, né, para eles, você entra aqui para entrar na sala, que a gente está tendo uma aula online, explicando. E eu pensei assim, meu Deus, o Murilo não vai nem saber isso daí, né? Aí quando terminou a aula, ele pegou e ligou o computador, mamãe, aqui, entra aqui. Aí ele entrou, já clicou no que o professor fez, já abriu a sala do e-mail e fez tudo que o professor tinha feito. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, como que tu és lindo, né? Sim. E aí ele repetiu, então ele é visual. Tudo que você ensina para ele. Hoje, graças a Deus, a fala está muito mais, né? Desenvolvida. Eu levei ele para pai, aí ele teve fono, né? Psicólogo. Aí você faz terapias. E a vida muda, né? Porque você vai vendo que lá atrás o que acontecia com ele já era dessa doença, né? Porque na realidade não é nem doença, é um transtorno, né? Neuropsicológico, que o médico, o psiquiatra falou para mim, nossa mente tem várias caixinhas de armazenamentos. Então tem o armazenamento da música, da fala, dos animais que a gente aprende, das cores e de tudo. Do Murilo é tudo bagunçado. Então, assim, a gente tem que fazer um tratamento para que ele organize a mente dele. A partir do momento que ele começou a organizar a mente, aí ele começa a desenvolver a fala, né? E aí agora ele está bem mais desenvolvido. Sim. E a benção maior, o testemunho maior que eu queria compartilhar, falo demais, né? É que quando nós assumimos o Parque Bristo, Douglas assumiu a igreja do Parque Bristo, o Murilo cantou uma vez com as crianças na sede, uma vez ainda que ele saiu correndo lá de trás e foi parar lá na frente na regência com as irmãs e ficou regendo junto com as irmãs. Foi a única vez que ele cantou. E quando nós assumimos o Parque Bristo, chegamos aqui numa quarta-feira, num domingo,
que Daquela semana? do mês da semana. Teve culto quarta, na sexta, no domingo. Chegamos no domingo aqui, que o irmão anunciou. Agora nós vamos ouvir as crianças para louvar. O Murilo saiu do lugar dele, veio aqui, se posicionou, pegou o microfone e cantou junto com as crianças. Então foi a primeira vez que ele cantou, para dizer assim, cantou. Você vê como que quando a gente faz as coisas para Deus, Deus cuida direitinho da gente. Deus nos surpreende de uma forma que a gente menos espera, né? Graças a Deus. Hoje meu filho tá mais desenvolvido, graças a Deus, está sendo alfabetizado, tá quase lendo já. Então, assim, tudo Deus trabalha, né? A gente tem visto a mão de Deus sobre a nossa vida. Graças a Deus. Com certeza ainda vai ter muita coisa para acontecer na vida do Murilo. Ele ainda é uma criança, mas com certeza tem muita coisa. Eliane, desde já eu quero abrir esse momento para agradecimentos, agradecer por essa oportunidade, por você ter aceitado o convite. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, agradecer? Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Os irmãos que nos chamaram aí, né? A primeira vez aí sendo entrevistada, né? Pastor Heber, né? E o pastor Antoniel que me aprontaram essa, né? Mas graças a Deus somos amigos, você tem participado aí das nossas vidas, sabe também qual foi esse processo. Sim. E eu creio que essa experiência, né? Sim. Né, alcançou muitas vidas aí nessa noite. Sem dúvida nenhuma, com Agradeço certeza. a Deus por isso. É um exercício de fé. Realmente, toda essa sua história é um exercício de fé para que nós possamos levar para as nossas vidas. Tem como trazer os nomes do sorteio? Fazer aqui o sorteio rapidinho? Eu quero colocar o meu Vou pegar nome. um, você pega outro, Eli. E aí você pode falar o nome. Pega um outro nome aqui. Vem embaixo. Guilherme, aproveita esse momento para você dar os seus recadinhos aí pro pessoal. Paz do Senhor, Cajadianos, tudo bem? Agora, dia 25 de julho é o nosso Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social. Todo o campo eclesiástico do Ipiranga estará fazendo evangelismo, fazendo algumas ações. Então, se você é pastor, se você é líder, se você é um líder local, líder setorial, entre em contato conosco. Nós estaremos aqui para auxiliar e eu creio que vai ser uma grande bênção. Então, embarque conosco nesta missão para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ser uma grande bênção. Amém. Vamos lá, Eli. Fala o seu primeiro, quem ganhou. Quem foi Tirei felizado? um amigo. Acho que é, né? Olha a marmelada. O Danilo Pereira, né? O Danilo. O Danilo, ó, acompanhado da nossa trajetória, já veio aqui pregar também. Uma bênção, Danilo. Amém. Danilo, parabéns. E a outra pessoa que ganhou foi o John Newton. Tá aqui o nomezinho. John Newton, olha o Newton do Cacagozé. O Newton não, né? Pode fazer lá. Deixa aqui no cantinho ali. Pode sortear um. Pessoal, depois entre em contato com vocês para fazer o envio da caneca, viu? E desde já também quero agradecer. Pessoal, as duas pessoas que ganharam, por gentileza, deixem os telefones aí nos comentários, que aí o pessoal vai entrar em contato com vocês para combinar a entrega das canecas, tá? Quero já agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor Alcides, que tem apoiado esse trabalho da COJAD, que realmente é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito lindo com a nossa juventude. Nossa liderança, Antoniel, Caio, Pastor Emerson, Deus abençoe. Pessoal do marketing que está aqui nos bastidores, Deus abençoe. Fotografia, o Pastor Douglas também que está aqui. Quero agradecer, que se não fosse vocês, essa live aqui não aconteceria. Eliane, muito obrigada por ter exposto por esses momentos, de ter compartilhado a sua história. E estamos aí, continuem acompanhando as redes sociais da COJAD, as programações, que ainda tem muita live para vir por aí nessa época. E lembrando, estamos numa grande obra e não podemos parar. Deus abençoe a todos. Olha o Murilo aí, ó. Vem cá, Murilo. Vem aqui, Murilo. Vem aqui pro povo te conhecer, filho. O milagre da Eliane. Ai, tá com vergonha. Fica com vergonha, não, olha lá, ó. Olha ali no celular, ali, ó. Olha lá, ó, tira a máscara pra todo mundo te conhecer. Fala, oi, povo. A paz do Senhor. Tá com vergonha. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.